Agora vamos começar a estudar colesterol e doença cardíaca. Então você tem que me acompanhar na história e entender por que está esse engano todo. E essa mentira não vai parar não, tá? Essa mentira está tão grande. Você deve estar acompanhando aí o Lance Armstrong. O Lance Armstrong foi considerado o melhor atleta do mundo. O Lance Armstrong, para quem não sabe, ganhou a maior competição física de todos os tempos, 7 anos seguidos. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ele ganhou o Tour de France. O Tour de France dura 18, 19 dias. E é subindo e descendo de bicicleta. 18, 19 dias de prova. Ele ganhou 7 vezes seguida. Você imagina a quantidade de milhões de dólares de patrocínio. E agora eles descobriram que ele fazia uso de doping. E ele está declarando, ontem foi a entrevista dele com a Oprah, contando que todos esses anos negando, eles tiraram 7 títulos dele, não sei o que vai acontecer com ele, mas você imagina agora, ele fala assim, ó, eu enganei vocês. É mais ou menos assim a história do colesterol. Pior ainda, ele tem bilhões, bilhões. Você vai morrer de velho, você vai ver de velhice, e você vai ver o colesterol ainda falando que é bandido. Ainda. Em 1784, o colesterol foi identificado em cálculos biliares. Vem de coli. Coli significa vesícula. Então, colesterol. 1784. Colesterol é um esteroide, lípido, não uma gordura. Não é hidrossolúvel, dependendo de lipoproteínas. Por isso que tem a LDL. Por isso que tem a HDL, VLDL, lipoproteína liroA. Quer dizer que o colesterol não pode andar no sangue sozinho. Olha, ele é lípide. Lípide não mistura com água. Lípide não mistura com água. Então ele precisa de uma lipoproteína para carregar ele, um caminhãozinho para carregá-lo. Tá? Em 1870, o grande patologista Virchow, examinando placas de aterosclerótica, descobriu colesterol na placa. Por que o colesterol estava na placa? Você pegou o detetive na cena do crime. Aí você algema ele porque ele é bandido. Não, ele está lá desvendando o crime. Ele foi lá para analisar o crime. Ele não cometeu o crime. O colesterol vai lá para ajudar. Aí ele fica preso na placa. Aí eles acharam. Primeira coisa, o Virchow achou. Toda vez que eu acho uma placa aterosclerótica tem colesterol. Em 1912, as placas de colesterol em coelhos, galinhas, usando dietas com altas concentrações de colesterol. Galinha e coelho são animais herbívoros. Você não pode dar carne por coelho. Se você der carne por coelho, você desenvolve a doença da vaca louca. Por que a vaca pegou a doença da vaca louca? Porque eles pegaram, trituraram ossos e puseram no farelo da vaca, para a vaca comer. Tem cálcio, tem não sei o quê. Aquele osso agora, não, o organismo da vaca não se dá bem com aquilo. Então foi criado os prions. São proteínas desnaturalizadas que atacam o próprio cérebro e causam a doença da vaca louca. Se eu pegar um herbívoro, como é o coelho, como é a galinha, e der para ele colesterol, colesterol não existe no mundo vegetal. Grandes coisas, quando você compra uma coisa e fala assim, não tem colesterol, e é um óleo vegetal. Nenhum óleo vegetal tem colesterol. Colesterol só existe no reino animal. Então, claro, você dá para um herbívoro que não sabe o que fazer com colesterol, porque ele é herbívoro, ele não tem as enzimas próprias para fazer os hormônios e etc. Então, esse colesterol nesse animal causa placa aterosclerótica. Então, em 1912, disseram, o Virchow estava certo. Ele achou colesterol na placa aterosclerótica e agora nós damos colesterol para coelhos e para galinhas e nós desenvolvemos placas ateroscleróticas. Em 1925 descobriu-se que 80 a 90% do colesterol é produzido pelo próprio corpo. Já mostrei isso para você. Aí você questiona, mas por quê? Porque é tão importante que tem que ter produção própria. Não pode depender do meio externo. Onde nasceu a hipótese do colesterol? Eu vou levar você no comecinho, você vai entender tudo. Deixa eu te apresentar o Dr. Ancel Keys. O Dr. Ancel Keys era um fisiologista de Minnesota, de Minneapolis. E ele fez um estudo chamado Estudo dos 7 Países. Eu vou mostrar daqui a pouco para você. Quando o Dr. Ancel Keys fez o estudo dos 7 países e mostrou que se você colocar gordura aqui, e você colocar doença cardíaca aqui, o estudo era assim, Ou seja, quanto mais gordura o país ingere, mais doença cardíaca. Quanto mais gordura, mais doença cardíaca. Quanto mais gordura, mais doença cardíaca. Quanto mais gordura, mais doença cardíaca. Um estudo epidemiológico, de observação, de que os 7 países que ele estudou,
quanto mais o país ingeria de gorduras saturadas, maior era a incidência de doença cardíaca. Ele então estabeleceu essa hipótese. Vamos acompanhar. Só que, quando o Dr. Ansel Keys lançou o estudo dos 7 países, um indivíduo da Inglaterra, professor, Dr. John Yudkin, disse o seguinte: primeiro, isso não é por causa da gordura, isso é por causa do açúcar. Porque quem come mais gordura acaba ingerindo mais açúcar. Ele tem que fazer análise com açúcar também. Porque pode ser a gordura, pode ser o açúcar. E, na época que ele publicou os 7 estudos, os 7 países, ele tinha dados de 22 países. Ele selecionou 7 que funcionavam na teoria dele. E deixou os outros 15 de fora. Eu vou mostrar para você, se você incluir os outros 15, a hipótese é exatamente o contrário. Quanto mais gordura você comer, menos doença cardíaca você tem e menos você morre do coração. Quando o Dr. Ansel Keys publicou isso, logo em seguida, ele publicou em 51, 2, não sei, 52 eu acho, a Organização Mundial de Saúde organizou uma comissão na patogênese da aterosclerose. E ele foi convidado para participar. Você imagina, ele foi lá e explicou a teoria dele para o pessoal. Em 1961, o governo americano entrou na jogada. George McGovern era um senador. E ele queria revolucionar a alimentação dos Estados Unidos. E ele convidou o pessoal que fez parte dessa comissão para ajudá-lo. Nós já estamos em 61, 7 anos depois. E ele fez um trabalho enorme para convencer a população americana de que deveríamos comer menos gordura. Tá? A adoção do mito do colesterol pelas principais organizações e pelo governo tiveram um componente político importantíssimo. McGovern, com o poder político dele como senador, levou esse problema para Washington, D.C. e disse: gente, nós temos que salvar o povo americano. Nós temos que fazer o povo comer menos gordura, porque vai comer menos colesterol e vai morrer menos. O pessoal está morrendo muito. Só para você ficar sabendo, em 1930, morreram nos Estados Unidos 3.000 pessoas por causa de doença cardíaca. Em 1960, morreram nos Estados Unidos 300.000 pessoas por causa de doença cardíaca. Vou falar de novo. Em 1930, morreram 3.000. Em 1960, morreram 300.000. A cidade convir que aconteceu alguma coisa aí para fazer isso. Sabe o que aconteceu? Baixaram a ingestão de gordura e aumentaram a ingestão de carboidrato. E a obesidade começou. Eu sei que é difícil. Surgia nos Estados Unidos a epidemia da obesidade. Surgiu por quê? Não, você não pode comer gordura. E você não pode comer gordura, então só por quê? Carboidrato. Então eu vou comer mais carboidrato. Aí começou o problema. E nós estamos sendo enganados desde 80. Tem 40 anos que nós estamos sendo enganados. Que eu vou mostrar para você daqui a pouco. A Associação Americana do Coração, American Heart Association, o Departamento de Agricultura americano, o Instituto Nacional de Saúde americano, se juntaram e disseram: nós temos que fazer uma campanha para ensinar o povo a não comer gordura.